Olá, queridos leitores do blog Engie Química Santos SP. Aqui quem vos fala é Antônio Nunes, um dos assessores do nosso querido Pedro Coelho, e hoje eu vou ler uma postagem que conta uma história que muita gente ainda não conhece, mas que é incrível. Sabe o telefone? Aquele aparelho que a gente usa para fazer ligações e mandar mensagens? Pois é, a história de sua invenção é mais emocionante do que parece. Então, sem mais delongas, bora começar essa leitura que vai ser meio longa. A história de Antonio Meucci, o verdadeiro inventor do telefone. Antonio Senti Giuseppe Meucci foi um inventor italiano que por volta de 1856 começou a construir o projeto de um telefone eletromagnético, que foi denominado teletrofono. Meucci usava sua invenção para poder conectar o seu escritório com seu quarto que estava no terceiro andar de sua casa, pois sua esposa tinha reumatismo e quando ela se sentia mal, ela poderia alertá-lo através do teletrofono. Juventude de Meucci. Antonio Meucci nasceu em Florença, Itália, em 13 de abril de 1808. O pai de Meucci se chamava Matisse e ele era funcionário do Grão-Ducado da Toscana. Já a sua mãe, Maria Domenica Pepi, era dona de casa e cuidava de Meucci e seus irmãos, sendo que 4 de seus irmãos faleceram ainda na infância. A renda da família de Meucci era pequena, mas mesmo assim, a Matisse conseguiu que seu primogênito, Antônio, fosse admitido na Academia de Belles Arts, Academia de Belas Artes, em 1821, aos 13 anos. Antônio estudou na Academia de Belles Arts durante 6 anos. Naquela época, a academia tinha passado por uma grande mudança, que consistia na introdução de muitas disciplinas científicas junto com as tradicionais, e essas mudanças começaram a despertar o lado científico do pequeno Antônio. O pequeno Meucci frequentou assim, além das disciplinas básicas da academia, ele também tinha aulas de química e mecânica, sendo que o estudo da mecânica englobava toda a física conhecida daquele tempo. Naquela época, o estudo do eletromagnetismo era praticamente o último ramo da física, e englobava tanto a eletrostática quanto o recém-nascido galvanismo, e seguia as descobertas de Galvani e Volta. Antonio Meucci adorava estudar química, e essa paixão ele cultivou durante toda a sua vida. Enquanto frequentava a academia, Meucci conseguiu um emprego como funcionário público nas portas de Florença. Além disso, ele também teve empregos pontuais como técnico em vários teatros da cidade. Após concluir os estudos na Academia de Belles Arts em outubro de 1833, ele acabou sendo contratado pelo Teatro della Pergola de Florença como assistente do engenheiro-chefe do famoso empresário teatral Alessandro Lanari, que era um empresário bastante conhecido pelos seus trabalhos com os compositores de ópera romântica italiana daquele tempo. Naquela época em que Meucci trabalhou no Teatro della Pergola, ele era um dos mais importantes e um dos mais bem frequentados pela corte de Florença. Durante sua gestão no teatro, Meucci construiu um tubo acústico, com um alto-falante em uma extremidade e uma trombeta na outra, que servia para transmitir ordens aos ajudantes de palco que trabalhavam acima. Entre 1833 e 1834, Antonio Meucci se envolveu em conspirações para a libertação da Itália e passou muitos meses na prisão com o famoso patriota Francesco Domenico Guerrazzi. Após sua libertação, ele esteve sob a constante vigilância da polícia do Grão-Ducado. Ida de Meucci a Havana e a invenção do primeiro telégrafo falante. Em 7 de agosto de 1834, Meucci se casou com Esther Mochy, que era figurinista da alfaiataria do teatro em que ele trabalhava. No outono de 1835, ele conheceu Dom Francisco Martá Torrens, que era um renomado empresário teatral, que tinha ido a Florença em busca de artistas talentosos com o objetivo de apresentar a ópera italiana no seu teatro em Havana, Cuba. Dom Francisco gostou bastante do trabalho de Meucci e lhe ofereceu o cargo de engenheiro-chefe, e para sua esposa Esther o cargo de figurinista-chefe no magnífico Gran Teatro de Tacón Havana, que foi aberto em 1838. Os Meuccis prontamente aceitaram a proposta e embarcaram em um navio para Havana. Eles passaram 15 anos de suas vidas em Havana, e esses anos foram os mais felizes da vida deles. Só Esther ganhava $60 por mês, mais cerca de $1.500 em bônus anuais, e isso era muito dinheiro naquela época. Além disso, as primas donas, cantoras mais importantes em uma companhia de ópera, presentearam Esther várias vezes com joias e outros presentes caros. Já Antonio Meucci ganhava bem mais que sua esposa, mas ele gastava muito dinheiro em experimentos que eram bem dispendiosos.
No tempo em que viveu em Havana, Meucci ocupou um anexo do Teatro de Tacón em que ele converteu em um grande laboratório. Ele utilizava este laboratório como uma espécie de fábrica de 1844 a 1848, onde ele empregava uma dúzia de trabalhadores para galvanizar espadas, capacetes e outros suprimentos militares, para o governo cubano. Meucci chegou até a comprar mais de 60 baterias de Bunsen da empresa Negretti e Zambra de Nova York e outros materiais elétricos. Naquela época, não existiam instalações de galvanoplastia significativas nas Américas, portanto, os objetos a serem galvanizados eram geralmente enviados para Paris ou Londres. No entanto, o trabalho de Meucci era tão bom que ele conseguia fazer os trabalhos de galvanoplastia com um custo muito menor e com uma boa qualidade. Como cada temporada teatral durava de outubro a maio, Meucci podia desfrutar de muitos meses de lazer. Ele passou um tempo considerável estudando as últimas descobertas em eletricidade, como eletroquímica, eletricidade animal e eletroterapia em particular. Em 1848, Meucci começou a experimentar a eletroterapia, em cooperação com alguns médicos locais, para verificar se algumas teorias recentes sobre eletricidade e magnetismo animal, propostas pelo austríaco Franz Anton Mesmer e pelo francês Pierre Bertholon de Saint-Lazare, poderiam ser aplicadas à medicina. Em um de seus experimentos usando as baterias de Bunsen de sua fábrica de galvanoplastia, ele chegou a montar um esquema simples. Aplicando eletricidade a um paciente e inserindo-se em série com o paciente, de acordo com as teorias acima, Meucci esperava contar o que afligia o paciente. Nesse experimento que ele fez em 1849, Meucci estava tentando curar o paciente usando a eletricidade, e ele chamou o paciente para colocar parte de um instrumento de cobre na boca dele, e em outra sala, ele determinava a intensidade do choque, de acordo com o número de pilhas de Bunsen usadas. O paciente nesse experimento, enquanto estava com cobre na boca, gritava bastante com os efeitos do choque, e nesse instante Meucci pensava ter ouvido esse som de grito mais distintamente do que o natural. Logo Meucci colocou este cobre do seu instrumento no ouvido e ouviu o som de sua voz através do fio. Esta foi a sua primeira impressão e a origem da ideia da transmissão da voz humana por eletricidade, e imediatamente ele o chamou de telégrafo falante. Meucci provavelmente pensou naquele momento que o som do grito do paciente havia chegado a seus ouvidos por meio de sua espátula de cobre por um efeito eletrostático, como em um eletrômetro de folha, que ele conhecia. Ele também pode ter especulado algum tipo de efeito elétrico na boca do paciente, resistência variável entre a língua e a saliva em sua cavidade oral, talvez. No entanto, ele não podia correr o risco de ferir o paciente novamente com esse experimento perigoso. Tendo sido educado sob o ensinamento de Galileu de provando e reprovando, tentar e tentar novamente, ele iniciou uma série de tentativas visando melhorar seu primeiro resultado, sem que o paciente fosse atravessado por qualquer corrente. Em experimentos posteriores, ele cobria o paciente e seu implemento com um cone de papel, para obter algum ganho acústico, como com seu tubo acústico que havia projetado no Teatro Pergola. Meucci repetiu o experimento várias vezes, em diferentes condições, mas obteve resultados piores do que no primeiro experimento. Em suas palavras ele dizia, recebi o som da palavra, não distinto, mas um murmúrio, um som inarticulado. Na verdade, ele agora estava trabalhando com um verdadeiro telefone estático, ou seja, com transmissor e receptor eletrostático, tendo abandonado seu rudimentar, mais poderoso, embora prejudicial, transmissor de resistência variável na boca do paciente. Ele também reduziu a voltagem empregada, reduzindo assim o efeito eletrostático. Em 1847, Dom Francisco Martá Torrens retirou-se gradualmente de sua empresa teatral em Havana. Enquanto isso, Meucci buscava desenvolver suas capacidades inventivas em um local mais dinâmico. Ida dos Meuccis para os Estados Unidos da América. Em 23 de abril de 1850, o casal Meucci partiu de Havana para Nova York levando consigo a notável soma de 26 mil pesos fuertes, o equivalente a cerca de 500 mil dólares hoje. Eles chegaram no dia 1 de maio e foram morar em Clifton, Staten Island, cerca de 5 milhas ao sul de Manhattan, onde permaneceriam durante o resto de suas vidas. Ao chegar a Nova York, Meucci se deparou com uma situação nova e meio inesperada.
A colônia italiana em Nova York, em cujo meio ele foi bem-vindo como talvez o mais rico e respeitável dos imigrantes italianos, era composta principalmente por exilados políticos que eram geralmente de classes sociais altas, mas que devido a problemas financeiros ficaram completamente destituídos de recursos. Meucci os ajudou generosamente, quando o general Giuseppe Garibaldi, com seu ajudante de campo coronel Paolo Bovi Campeggio, também exilado da Itália, chegou a Nova York em 30 de junho de 1850, ele os hospedou por vários anos em sua casa de campo em Clifton. Meucci também ouviu a sugestão do general Giuseppe e construiu uma fábrica de velas ao lado de sua casa, para oferecer emprego a vários italianos exilados. Neste mesmo ano, sua esposa, Esther, teve sérios problemas com sua artrite reumatoide que agravou a tal ponto que ela raramente conseguia sair de seu quarto no terceiro andar da casa. A doença de Esther estimulou a pesquisa de Meucci sobre o telégrafo falante, pois permitiria que ela se comunicasse com ele e outras pessoas de seu quarto. Assim, Meucci estabeleceu uma ligação telefônica do quarto de Esther para o porão, onde havia uma cozinha e um pequeno laboratório, e também para um laboratório maior no pátio. Para chamar a atenção, Meucci utilizava uma campainha de chamada mecânica tradicional, cujos fios correm paralelos aos do telefone, e isso apenas utilizando um instrumento em cada extremidade, que foi levado alternadamente ao ouvido ou boca do usuário. Meucci chegou a desenvolver vários modelos de telefone nos anos de 1850, e constantemente ele melhorava a qualidade da transmissão de fala de seu rudimentar telefone estático de Havana. Ele chegou até obter resultados satisfatórios entre 1858 e 1860, após construir um instrumento eletromagnético. Meucci era um cientista bem organizado e registrava todos os resultados de seus experimentos em um caderno de laboratório. Após desenvolver vários modelos, ele começou a procurar capitalistas para investir em sua invenção e pagar por uma patente. Ele encarregou um amigo seu, Enrico Bendelari, um rico comerciante, de procurá-los na Itália. No entanto, essa procura não deu em nada. A principal razão para o fracasso de Bendelari foi a mesma que confrontou Samuel Morse e Alexander Graham Bell, que era basicamente a descrença das pessoas em relação aos seus experimentos. Até o Scientific American de 9 de junho de 1877 determinou que o telefone de Bell não nos parece possuir, como está agora, quaisquer vantagens, reiterando, em sua edição de 6 de outubro de 1877, que o mesmo não passava de um lindo brinquedo científico. Assim, os homens de negócios eram surdos e cegos para o telefone em 1860, como ainda seriam em 1877. Em 1861, Meucci teve sérios problemas com a falta de interesse de patrocinadores para seus experimentos referentes ao telefone, e ele até tentou resolver esse problema publicando sua invenção no L'Eco d'Italia, que era um jornal italiano de Nova York. No entanto, ele não teve sucesso. Infelizmente, em uma de suas frequentes viagens a Nova York, provavelmente em busca de patrocinadores, Meucci se envolveu em um dos desastres mais terríveis do século. Esse triste ocorrido foi em 30 de julho de 1871, às 13h15, enquanto ele estava a bordo do Westfield II, uma balsa com destino a Staten Island. Ocorreu a explosão das caldeiras dessa balsa, e esse ocorrido acabou resultando em 60 mortos e mais de 200 feridos, e Meucci foi severamente escaldado por essa explosão. Nas palavras de sua esposa, ele só salvou sua vida colocando as mãos sobre o rosto, mas suas mãos, cabeça, pescoço e corpo estavam gravemente escaldados, toda a pele descascando e todo o cabelo caindo da cabeça. Ele ficou confinado a uma cama, entre a vida e a morte, por 3 meses. Durante sua recuperação, sua esposa foi obrigada a vender a um traficante de sucata todos os aparelhos elétricos e telefônicos de Meucci por alguns dólares, a fim de pagar as despesas médicas e as despesas da casa. A lenta recuperação de Meucci foi acompanhada pela pobreza total. O superintendente dos pobres do condado concedeu-lhe alguns dólares por semana e muitos de seus amigos o ajudaram de várias maneiras. Durante a longa convalescença de Meucci, um de seus amigos, o notário público Ângelo Bertolino, conseguiu encontrar 3 sócios, Ângelo Antônio Tremescin, Ângelo Zílio Grande e Sereno GP Breguglia, que decidiram formar uma parceria com Meucci para promover sua invenção. Tremescin era construtor,
Grande era secretário do consulado italiano em Nova York e Breguglia era o dono da banca de charutos do renomado Hoffman Café New Street, em frente à Bolsa de Valores de Nova York. Em 12 de dezembro de 1871, formaram a Companhia Teletrofono. Meucci pode ter se alegrado com a assinatura deste acordo, poderia ser o coroamento de seus esforços, uma promessa de um futuro radiante e possivelmente o fim de sua miséria. Ele então preparou uma descrição de sua invenção. Angelo Bertolino colocou em inglês. Em 16 de dezembro de 1871, eles o levaram a um advogado de patentes, Thomas Drew Setson, para preparar um pedido de patente. Setson disse que custaria algo em torno de $250, cerca de $4.250 atualmente, mas os sócios de Meucci não cumpriram seu compromisso e se recusaram a fornecer o dinheiro para a patente, exceto Breguglia, que deu a Meucci $20, que era o custo de uma ressalva. A ressalva, intitulada Sound Telegraph, foi arquivada no escritório de patentes em 28 de dezembro de 1871. No início de 1872, a companhia do teletrofono encontrou mais dificuldades. Grande, provavelmente por causa de suas viagens, acabou se retirando da sociedade e vendeu sua parte para Breguglia. Este último faleceu alguns meses depois, e mais ou menos na mesma época, Tremeshin deixou os Estados Unidos para retornar definitivamente à Itália. A sociedade foi praticamente dissolvida, mas antes de sua morte, Breguglia apresentou Meucci a Edward B. Grant, vice-presidente da American District Telegraph Company de Nova York, na esperança de que este último permitisse que Meucci realizasse os testes de campo necessários de seu telégrafo falante nas linhas da empresa. Grant chegou até a prometer que conseguiria fazer o que lhe foi pedido, e mais uma vez, Meucci preparou uma descrição de seu sistema, prontamente traduzido para o inglês por Angelo Bertolino, e também acrescentou uma cópia de sua advertência juntamente com seus desenhos e os entregou tudo junto a Grant. Após 2 anos, Grant disse a Bertolino que não poderia atender ao pedido Meucci e que havia perdido todos os papéis. Meucci conseguiu renovar sua ressalva em dezembro de 1872, e também em dezembro de 1873. Porém, não conseguiu dinheiro para a terceira renovação, prevista para 28 de dezembro de 1874. Portanto, pouco antes de 1875, sua ressalva expirou. O examinador do escritório de patentes que era encarregado de receber os pedidos do Departamento de Eletricidade ficou até meio triste pelo Meucci. Mas ele teve que informar que a ressalva de Meucci havia expirado e que se ele tivesse renovado em 1875, nenhuma patente poderia ter sido emitida para Alexander Graham Bell. Em 6 de abril de 1875, Bell obteve a patente do telégrafo múltiplo, que enviava 2 sinais ao mesmo tempo. Em 7 de março de 1876, o US Patent Office concedeu a Bell uma patente cobrindo o método e o aparelho para transmitir sons vocais ou outros sons telegraficamente causando ondulações elétricas, semelhantes em forma às vibrações do ar que acompanham o referido som vocal ou outros sons. A luta de Meucci pelo reconhecimento. As notícias das patentes de Bell pelo telefone começaram a se espalhar em 1877. Meucci escreveu a seu advogado para indagar sobre o assunto, mas como ele estava severamente limitado pela linguagem e sem dinheiro para pagar os honorários do advogado. Durante este período, um jovem chamado Leonard Cunningham, que costumava ajudar Meucci com a correspondência em inglês, tentou encontrar patrocinadores para apoiar as reivindicações de Meucci. Em 1880, Angelo Bertolino visitou Meucci com o coronel William Bennett, que prometeu apoio e aconselhou Meucci a reconstruir, às custas de Bennett, todos os seus modelos de telefone que haviam sido vendidos por sua esposa na época que Meucci sofreu o acidente. Naquele mesmo ano, Angelo Bertolino registrou cerca de 24 depoimentos de pessoas que souberam ou falaram pelos telefones de Meucci, e que poderiam testemunhar em seu favor em um possível tribunal, tendo em vista que a luta contra a Bell Company seria algo inevitável. Em 25 de abril de 1883, Meucci confiou ao escritório de advocacia para proteger legalmente suas reivindicações. Um pouco depois disso, o escritório de advocacia recebeu uma proposta de compra dos direitos de Meucci de uma subsidiária da American Bell, a Michigan Bell Telephone Company, com sede em Boston, Massachusetts, no mesmo prédio da American Bell. Outras ligações também foram feitas diretamente por Graham Bell,
que insinuou um valor de $1 milhão para a invenção de Meucci. Ele chegou a fazer várias ofertas para se livrar logo das reivindicações de Meucci, mas todas elas foram recusadas. Além disso, uma outra oferta posterior de Grant também foi recusada. Uma oferta de um sindicato composto por William Goldwyn, James Work e Robert D. Arden da Filadélfia, todos eles acionistas da Globe Telephone Company de Nova York, e Alfred Willoughby de Chicago foi aceita e, em 22 de setembro de 1883, Meucci transferiu todos os direitos de sua invenção para eles. Após esse acordo, a Globe Telephone Company manteve o prestígio de Meucci tanto na imprensa quanto em exposições públicas, como a Exposição da Filadélfia de 1884, onde foram exibidos 2 modelos de telefone de Meucci, datados de 1857 e 1867, respectivamente. Eles também publicaram uma circular na qual a invenção de Meucci foi amplamente ilustrada com vários desenhos. Meucci foi designado como eletricista da empresa e seu nome foi gravado na placa na entrada principal dos escritórios da Globe no Mills Building, 15 Broad Street, Nova York. Embora não saibamos de qualquer quantia extra paga pela Globe Company a Meucci, a escritura de transferência mencionava apenas uma contraprestação de $1, e isso fez com que Meucci ficasse um pouco mais aliviado de seu profundo estado de pobreza durante seus anos restantes de vida após 1883. Em setembro de 1885, a Globe Telephone Company juntou-se a outras empresas que se opunham ao monopólio americano da Bell, dirigindo ao governo dos Estados Unidos uma petição para anular as 2 principais patentes da Bell, alegando que haviam sido obtidas por fraude, e reivindicando a prioridade de Meucci. O Departamento do Interior realizou audiências públicas em Washington, D.C., em novembro de 1885 para ouvir os argumentos dos peticionários, bem como da American Bell. As audiências foram presididas pelo secretário do Interior, Lucius Quintus Cincinnatus Lamar. As conclusões a que chegaram, depois de apresentados os vários argumentos, foram contra a American Bell. A recomendação do secretário Lamar, em 14 de janeiro de 1886, foi que um processo fosse instaurado pelo governo dos Estados Unidos contra a American Bell Telephone Company e Alexander Graham Bell para anular as patentes da Bell. Nesse novo processo foram anexadas a recomendação ao Departamento de Justiça que estava com as transcrições dos vários argumentos ouvidos e cerca de 60 provas. Entre as últimas provas estavam 40 depoimentos a favor de Meucci, bem como cópias autenticadas da advertência de Meucci, todas as patentes de Meucci, para outras invenções, e o contrato da Telephone Company. Enquanto essas audiências estavam sendo realizadas no Departamento do Interior, a American Bell Company entrou com uma ação contra a Globe Company em um tribunal do circuito de Nova York por violação de patente. Em 1887, uma sentença contra a Globe Company e Meucci foi proferida pelo juiz William Wallace em Nova York, o mesmo juiz que já havia decidido 4 vezes a favor da Bell Company contra outros reclamantes. Em 12 de outubro de 1888, a Globe Company apelou para a Suprema Corte. Em março de 1889, Meucci adoeceu e faleceu indigente e esquecido em 18 de outubro de 1889 em Clifton, Staten Island, Nova York. Reconhecimento póstumo e inconclusivo. Felizmente, em 11 de julho de 2002, o Senado americano aprovou a Resolução 269 que foi apresentada pelo então deputado Vito Fossella de Staten Island, Nova York, reconhecendo assim as realizações de Antonio Meucci e o seu importante papel na invenção do telefone. Apesar dessa resolução da Câmara dos Deputados aprovada pelo Senado, a interpretação como apoio à reivindicação de Meucci como o inventor do telefone ainda permanece controversa, já que a resolução apenas se refere ao seu trabalho na invenção do telefone, em vez de uma afirmação direta de que ele tenha sido o inventor do telefone. Espero que tenham adorado o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, que tal clicar no botão de inscrição e fazer parte da nossa comunidade? E não se esqueçam de dar um tapa no botão do like para mostrar o quanto vocês apreciaram o conteúdo. Além disso, siga-nos nas redes sociais para ficar por dentro das últimas novidades e interagir conosco. E tem mais! Não deixem de visitar o nosso site, Engie Química Santos SP. Lá vocês encontrarão este vídeo em formato de texto e muito mais conteúdo interessante. Obrigado por estarem conosco hoje. Um grande abraço do tio e até a próxima!
Fui.